Vamos para mais um vídeo do nosso canal, amém? A palavra hoje está lá em Lucas 5, a partir do versículo 17. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com ele, para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram à sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta e ande? Pois eu vou mostrar para vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu te digo a você, levante-se, pegue a tua cama e vá para a tua casa. No mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para a sua casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, pois louvaram a Deus dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Amém, glória a Deus. Deus é bom demais, Jesus é maravilhoso. Vejam essa passagem, né? Que coisa tremenda. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Amigos, ter amigos. Veja o que aqueles homens fizeram. Pegaram aquele aleijado que era amigo dele. O Jesus está ali. Vamos levar esse nosso amigo até Jesus. Porque nós somos perfeitos, nós andamos, né? Nós vamos em vários lugares, todos os lugares, mas ele não. Mas se nós levarmos até Jesus, Jesus pode curar ele. E nós vamos ter o nosso amigo conosco. E eles tiveram essa ideia. E foram. Mas quando chegaram até onde Jesus estava, eles se compararam com o quê? Com a multidão. Eles viram, né, aquela dificuldade para entrar até aquele homem, até Jesus, porque Jesus estava dentro da casa. E aí eles tiveram que o quê? Mudar de estratégia. Tiveram que mudar o quê? Fazer outro plano. E aí eles chegaram a uma concordância. Vamos por cima. Já que por baixo não dá para chegar a Jesus, vamos por cima. E subiram em cima do telhado, arredaram as telhas e desceram aquele aleijado até Jesus. E aqui a Bíblia fala, né, que Jesus, no 20 ele fala assim, ó, Jesus viu que eles tinham fé. Eles tinham fé. Mas eu queria falar para vocês, meus irmãos, vocês que estão me assistindo, que a fé, ela tem que ser seguida de ação. Você nota que aqueles homens tinham fé, mas eles também tinham o que? Ação. Eles teve a ação de levar aquele aleijado até Jesus. E a Bíblia, né, eu separei 2 provérbios aqui, que ela falou 18, 24, diz assim, ó, algumas amizades não duram nada, mas o verdadeiro amigo, esse é mais chegado que o irmão. Provérbio 17, 17. O amigo
ama sempre, o amigo ama, sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Então há amigos que é mais chegado que o irmão. Quem são esses amigos que a Bíblia nos relata, que a Bíblia nos fala? Deus me deu um entendimento que o amigo, que é seu amigo, é aquele amigo que é amigo de Deus. E nós temos que ter para a nossa vida amigos que são amigos de Deus. Porque o amigo que é amigo de Deus, ele aponta para você e fala, tá errado. Não é assim que se faz. Você está entristecendo Deus, está entristecendo o Espírito Santo. Ele confronta você, ele te aconselha nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade. Ele está ali. O amigo certo é aquele que aparece em horas incertas. E veja bem a ação desses homens. A Bíblia fala em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza que havemos de receber o que esperamos, e é a prova daquilo que não podemos ver. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, seguido de obras, Jesus, vendo também no coração daqueles homens que eles falam, quem é este homem para perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Mas aí Jesus pega e fala para aqueles homens, o que é mais fácil? Dizer, seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? E aí Jesus falou, para mostrar para vocês que o Filho do Homem, eu tenho poder para perdoar pecados. Eu digo a este paralítico, levanta e anda. E aquele paralítico levantou, andou, pegou a sua cama e foi embora. Então, veio a ação de Jesus. A ação de Jesus. E a ação daqueles homens que levaram até Jesus. A nossa fé, ela tem que ser seguido de ações. Veja aqui em Tiago 2:4, Tiago diz assim, meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupas e que não tem nada para comer. Se você não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus abençoe vocês. Vistam-se agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, a fé é morta. Então a fé ela tem que ser acompanhada de ações. De que adianta você ir na casa do teu irmão, do teu amigo, e chegar lá, você falar do amor de Deus, falar de Jesus, que Deus pode mudar, Deus pode curar, e você sai e vai embora. Mas o seu amigo, a despensa do teu amigo estava vazia. A conta de luz estava vencida, a conta de água estava vencida. Estava faltando um remédio. Foi bom, foi maravilhoso, você falou do amor de Deus. Mas ele precisava do alimento. Ele precisava o quê? Da sua ação. Então não adianta nada você fazer isso se você não fizer ações, se você não tiver ações. Vá visitar as pessoas, mas procure ver elas o que elas precisam. Ah, mas eu não tenho condições de ajudar. Vá atrás de quem tem, pede. Vá atrás de quem tem. Pede para que aquelas pessoas possam ajudar. Ninguém tem tão pouco que não tem o que dar.
E eu respondo então: me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que fé sem ação não serve para nada. Gálatas 6:2. Ajude uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Em 1 João 3,17, se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê o seu irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos de dizer que amamos uns aos outros, mas demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Se você dizer, eu amo o meu próximo, mas você não mostra essa verdade através de ação, meu, não adianta nada você dizer que ama. Não adianta nada você dizer que ama. Você tem que mostrar a sua fé, mas acompanhada de ação. Às vezes você tem muita fé, mas tem poucas ação. E a fé sem a ação, ela é morta. Ela é morta em si mesma. Nós temos que ter atitude de cristão. Nós temos de ter atitude de pessoas dispostas a estar ajudando as outras pessoas. A estar ajudando as outras pessoas. Deus, ele espera mais de mim e mais de você. Deus está vendo a sua fé, mas ele está dizendo, você pode mais. Você pode ir muito mais além. Você pode praticar a sua fé, mas leve também as ações. Leve também as ações. De que adianta, meu irmão, você mostrar para todo mundo que você tem fé, mas é através das suas ações que eles vão ver o Senhor Jesus na sua vida. Jesus diz, se vocês, meus discípulos, amarem uns aos outros e ajudarem uns aos outros, eles verão, o povo, o mundo verão que vocês são meus discípulos. O mundo vai ver que vocês são meus discípulos. Porque eu vos ensinei. Eu falava, eu mostrava o amor de Deus. Eu trazia a mensagem do Pai. Muitos ali estavam com fome. Eu, porém, alimentava a multidão. A multidão não saía com a barriga vazia. Nós temos que ter fé, mas nós temos que ter ações. Em Mateus 25:35, Jesus diz assim, pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão, Senhor, quando foi que vimos faminto lhe demos de comer, ou sedento lhe demos de beber, ou como estrangeiro o convidamos para a nossa casa, ou nu o vestimos? Quando foi que vimos doente na prisão e o visitamos? E o rei dirá, eu lhe digo a verdade, quando fizeram isto ao menor desses meus irmãos, foi a mim que fizeram. Lucas 6:31, façam aos outros o que vocês desejam que lhe façam. Se vocês amam apenas aqueles que amam, que mérito tem? Até os pecadores amam aqueles que amam. E fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês. Que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. Agem desse modo. Colossenses 3:24. Lembre-se de que o Senhor lhe dará uma herança
como recompensa, e que o Senhor, quem servem a Cristo, mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Então veja a atitude daqueles homens. Levaram aquele aleijado até Jesus. Pela fé e pela ação deles, pela atitude que eles tiveram, subiram em cima do telhado e desceram aquele homem, e aquele homem foi curado por causa da fé e da atitude que aqueles homens tiveram. Eles tiveram fé e tiveram atitude. Eles poderiam chegar com aquele aleijado até onde estivesse Jesus. E eles viram a multidão e falaram, não tem jeito, não tem chance. Vamos voltar para trás, não tem como nós entrar aí. Mas não, eles mostraram a ação dele. Eles foram audaciosos, subiram em cima daquele telhado e desceram Jesus até aquele aleijado. Eles não se preocuparam com eles. Você acha que algum deles lá falar, mas será que esse telhado vai aguentar 5 homens aqui em cima? E se nós subirmos e o telhado cair, vai ser um aleijado morto e 4 homens aleijados? Não, a fé deles, a determinação deles, né? Aqueles homens, eles tiveram fé, tiveram amor, tiveram coragem, tiveram determinação. E viram o milagre, o seu amigo sendo curado. Agora olha a alegria deles, a alegria daqueles amigos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que a sua fé seja acompanhada de ações. Mostre a sua fé, mas seguida de ações. Amém? Forte abraço no teu coração, que Deus abençoe.